No nosso vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre as questões de gênero nas relações familiares. E nós falamos como houve todo um processo histórico de construção da divisão entre masculinidade e feminilidade. Que nesse processo histórico havia muito uma ideia de que a masculinidade caberia ao mundo público, do trabalho, do sustento, do poder, e que a feminilidade caberia ao mundo privado, da domesticidade, do cuidado, da maternidade, das emoções. Nós também conversamos como muitas mudanças aconteceram e muitas mudanças estão acontecendo, mas algumas permanências também podem ser notadas. Permanências que podem trazer sofrimento para muitas pessoas. Considerando como gênero é algo que participa na construção de quem somos, nesse processo em que nos tornamos quem somos, e participa também em como nós aprendemos sobre quem somos e sobre quem devemos ser para receber atenção, aceitação, amor, valorização. Então, o gênero entra bastante em como a pessoa se vê e também bastante em como ela gostaria de ser vista. Então, essas expectativas, elas acabam sendo internalizadas e há pessoas que sofrem ao não corresponder a essas expectativas. E há pessoas que sofrem bastante também a como essas expectativas estão aí, naturalizadas, fincadas e continuam se reproduzindo nos relacionamentos de casal, nas experiências de cuidado, na maternidade, na paternidade, na organização das tarefas domésticas. Então, as músicas que nós escolhemos para discutir refletem um pouco isso. O exercício da nossa semana é comentar sobre essas músicas. Caso vocês se lembrem de alguma outra, me enviem também, né? É sempre bem-vindo a gente discutir as questões a partir das músicas, até mesmo considerando como para uma música tocar bastante, fazer sucesso, é porque aquilo que ela está trazendo é um significado que circula culturalmente. É algo que é interessante que receba atenção. Agora eu vou acompanhar com vocês a letra das músicas que nós ouvimos. Deixa eu abrir aqui nossa apresentação. A primeira foi do Péricles e chama-Se Eu Largar o Freio. E ele diz assim, né? Eu falei para vocês ouvirem as músicas como quem ouve um relato num atendimento clínico. Então, imagine o paciente de vocês, esse paciente chama Péricles e ele diz assim: vou de casa para o trabalho. No trabalho, eu vou para casa na moral. Sem zoeira, sem balada, sem marola, sem mancada, eu tô legal. Faça sol ou faça chuva, o que eu faço para você nunca tá bom. Pago as contas, faço as compras, tudo bem, eu sei, é a minha obrigação. Então, ele está aqui trazendo expectativas e conflitos decorrentes dessas expectativas num casal, né? O que ele faz, como ele se vê, como ele vê o que ele faz como uma obrigação. Mas eu tenho reclamações a fazer. Mas eu tenho que conversar com você. A pia tá cheia de louça. O banheiro parece que é de botequim. A roupa toda amarrotada. Você nem parece que gosta de mim. E aí a gente vê assim que até mesmo a ideia de gostar de uma mulher que gosta, de um parceiro que gosta de um homem, passa por essa expectativa das tarefas domésticas realizadas por uma mulher, né? A casa está desarrumada e nem uma vassoura tu passa no chão. Meus dedos estão se colando de tanta gordura que tem no fogão.
Ele está lá contando a expectativa de que ela, como parceira num relacionamento com ele, ela, como mulher, faça de outra forma em relação às tarefas de casa. Você não vai me ver mais. Se eu largar o freio, vai ver do que sou capaz. Se eu largar o freio, vai dizer que sou ruim. Se eu largar o freio, vai dar mais valor para mim. Então, imaginem que ele está aqui dizendo que vai largar o freio, que não vai mais se segurar, não vai se conter, numa fala de ameaça, né? Num sentido de colocando a expectativa de que ela tenha o papel de fazer essas atividades domésticas, não só como uma condição de que ele goste dela e esteja com ela, mas de que ela de fato goste dele, e também com essa ideia de que ele vai largar o freio, vai deixar de se conter. Então, a ideia é que vocês vejam um pouco, se imaginem escutando alguém como Péricles e como seria para vocês notarem as questões de gênero nesse exemplo. E, de fato, nas queixas, nos conflitos, nos modos de comunicar o que sentem, o que esperam, são questões que a gente realmente recebe ao ouvir as pessoas sobre as relações familiares. Esse, então, chama Propaganda. O nome do seu paciente é Jorge Mateus, um nome duplo, e ele vai dizer assim sobre como é a relação dele com a parceira dele. Ele diz assim: ela queima o arroz, quebra copo na pia, tropeça no sofá, machuca o dedinho e a culpa ainda é minha. Ela ronca demais, mancha as minhas camisas, dá até medo de olhar quando ela está naqueles dias. Mais uma vez, é uma queixa que envolve uma série de tarefas domésticas, que envolve como ela é com a casa, né? A maioria aqui é sobre lavar, sobre arrumar, sobre cuidados domésticos, tarefas domésticas, mas também a questão da mulher que menstrua, da mulher que ronca. E aí ele vai dizer assim, não, é isso que eu falo para os outros, mas você sabe que o esquema é outro. Só faço isso para malandro não querer crescer o olho. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é pavor. Tá doido que eu vou fazer propaganda de você? Isso não é medo de te perder, amor. É pavor, é pavor. É minha, cuido mesmo, pronto e acabou. E quando ele diz assim, cuido mesmo, ele está querendo dizer que ele fala mal dela para as pessoas, ele fala coisas que na verdade ela não faz, ele fala que ela não cumpre bem as atividades domésticas e que ele não a vê como devidamente feminina, porque ele está cuidando. Olha como essa ideia de cuidado vem atrelada à posse, ao controle, ao impedir que outras pessoas possam valorizá-la também. E aí a gente volta naquela questão que a gente fez, né? Por que os padrões de gênero ainda são tão presentes? E nós discutimos que os padrões de gênero ainda são tão presentes, mesmo que tantas mudanças tenham acontecido nas relações sociais, porque o aprendizado sobre os padrões de gênero faz parte de como as pessoas se veem, como elas desejam ser vistas. Faz parte desse processo em como nos tornamos quem somos e faz parte de como a gente aprende, de como a gente constrói que a gente deveria ser, que modelos a gente deveria corresponder, que expectativas que a gente deveria atender para receber valorização, para receber atenção, para receber amor. E essas duas músicas que a gente viu colocam, né? Que como assim, né? Uma mulher não vai ser feminina, né? Para ela ser valorizada, ela precisa ser feminina. Seja num homem que está colocando que vai sair de casa, que vai largar o freio, que vai sair do relacionamento, seja num homem que está colocando que mente sobre a parceira para que outras pessoas não valorizem como ele valoriza.
Olha, e o que é ser feminina nesse caso? A gente percebe que o que foi mais frequente nas duas letras foi a questão das tarefas domésticas, né? Então, vamos escutar agora uma terceira música. As duas primeiras foram de pacientes homens. Vamos escutar agora uma terceira música, imaginando que essa mulher que está cantando nesse relato seja uma mulher que nós estamos ouvindo num contexto de um atendimento clínico. Combinado?